6,14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui nessa pequena passagem, o apóstolo Paulo, ele nos traz assim um despertar maravilhoso sobre o contraste que existe entre nós tomarmos para nós as lutas sobre nós, os nossos braços, ou o descanso de deixar a plenitude de Cristo habitar no nosso coração e o Espírito de Deus no nosso homem interior, que operará essa obra, né? O próprio Paulo fala aos Filipenses que tanto querer como efetuar vem de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ele ora pela igreja, pela família da fé, né? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Ele está falando da igreja, a igreja universal, a igreja de todas as eras, o corpo de Cristo, a família de Deus, a família do próprio Cristo, o corpo de Cristo, né? Isso que é a igreja. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O que nos falta se nos sentimos fracos e incapacitados, muitas vezes para as coisas, o que nos falta é deixar o Espírito Santo fluir dentro de nós, porque ele já habita em nós, que todos os convertidos, o Espírito Santo habita, ele está aí. Tanto que a palavra de Deus diz que nós podemos entristecê-lo. Então o apóstolo Paulo, ele ora para que haja uma troca de prioridades e valores aqui, que as pessoas não entristeçam mais o Espírito Santo, buscando os seus próprios interesses no mundo, mas que priorizem o Espírito Santo e deixem o Espírito Santo conduzir a paz que reine no nosso interior. Porque nós sabemos que existe um Deus todo-poderoso, que é capaz de transformar todas as situações e que conhece todas as nossas necessidades e que tem prazer em nos abençoar com todas as sortes de bênção e que não sonega bem nenhum para aqueles que o temem. Então existe um Deus que trabalha por nós. Isaías chega a dizer, o profeta Isaías, que nunca se ouviu falar, nunca se escutou, nunca se viu, desde a antiguidade, um Deus que trabalha para aqueles que confiam nele. Então, essa é a proposta de Cristo para a sua igreja. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem reforçar isso, ele fala, eu oro para que vocês entendam isso, para que isso aconteça em vocês, né? E ele fala assim, e assim, verso 17, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha só, habite Cristo no vosso coração. O próprio Cristo falou que os maus desígnios procedem do coração humano. Então existe a necessidade que Cristo reine no nosso coração, senão nós seremos guiados pelos maus desígnios. São só duas opções, não existe uma terceira opção, nem um campo neutro, um estado neutro nisso. Ou nós deixamos, né? A gente fala deixar, não é que a gente
tem mais poder do que Deus, né? É uma linguagem para ser entendida, né? Ou nós deixamos que Cristo habite ricamente no nosso coração, ou nós vamos viver segundo a vontade da carne e dos pensamentos. E o coração, ele é repleto de maus desígnios. O coração humano, ele é desesperadamente corrupto, e nem o próprio homem conhece o seu próprio coração, né? Quem o conhecerá? Jeremias fala. O coração do homem é extremamente corrupto, enganoso e extremamente corrupto. Quem o pode conhecer? Quem o conhecerá? Né? Se a corrupção, ela não para, ela continua. Se a corrupção ela não for detida, ela não para, ela continua. Então não é que nós temos uma fraqueza que nós sabemos. A corrupção ela vai aumentando, e um abismo vai chamando outro abismo, e as coisas vão cada vez... Então o próprio homem não conhece o seu coração, não sabe onde vai parar os maus desígnios. Não sabe, né? Então é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Habite Cristo no vosso coração. Como que isso acontece? Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós sabemos que o fundamento aqui vai ser através da palavra. É através da palavra. O próprio Paulo fala, o fundamento já foi lançado. Ninguém pode construir na vida cristã, ninguém pode construir sobre outro fundamento. O fundamento é um só, é Cristo. Agora, cada um veja como constrói. Com pedras preciosas, ouro e prata, ou com feno, madeira. Mas saibam que o fogo irá provar a obra de cada um. Né? Então, aquele edifício que foi construído sobre o mesmo fundamento, que é Cristo, ninguém pode pôr outro fundamento. Aquele que foi construído com madeira, com palha, isso aí não vai passar pela prova do fogo, né? O ouro, a prata e as pedras preciosas, elas vão suportar, né? Então, o apóstolo Paulo ele vem dizer aqui o seguinte: assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Nós sabemos que essa fé vai ser aumentada pela palavra de Deus, mas ele usa aqui, vós arraigados e alicerçados em amor. Por que ele fala em amor? Porque não é o conhecimento técnico das escrituras ou da teologia. Se for apenas um conhecimento técnico das escrituras e da teologia sem o amor, não vale nada, não tem valor nenhum. O próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui, é o mesmo que escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que ele usa uma hipérbole, que é um recurso gramatical para dar uma dimensão maior às coisas, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu fizesse tudo, se não tivesse amor, não teria valor nenhum nisso. Então, não é um conhecimento técnico da palavra. Muitas pessoas têm, estudam, fazem um seminário bom, se tornam teólogos, têm um conhecimento técnico muito bom da palavra, mas muitas vezes não vivem amor. O que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, quando ele manda o apóstolo Paulo, não, perdão, o que Cristo manda o apóstolo João escrever para a igreja de Éfeso, quando ele envia 7 cartas das 7 igrejas. Fala assim: lembre-te onde caíste, e volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Então, Deus é amor, a lei áurea é amor, a lei do céu é amor, né? O amor encobre multidão de pecados. A palavra de Deus fala isso. Então o apóstolo Paulo, ele fala para nós nos alicerçarmos nesse amor. É óbvio, tem que ser o conhecimento das Escrituras e conhecer a Deus. O próprio Cristo falou, a vida eterna é conhecer ao Pai e ao Filho. João 17,3, essa é a vida eterna. Nós devemos conhecer, mas devemos fazer isso em amor. Não por nenhum outro motivo. Amor e gratidão a Deus. O amor tem que estar envolvido nisso, né? E aí ele fala, a fim de poderdes compreender com todos os santos, ou seja, todos juntos compreendendo, sendo alimentados da mesma forma, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? Nós fizemos um estudo onde dá para detalhar bem aqui, que nesse momento a gente não tem tempo, né? Mas a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor de Deus, ele é enorme. Ele alcança pessoas que estão caídas no mais profundo abismo. Ele é universal, é largo, porque pessoas do mundo inteiro, de qualquer etnia, Deus aceita se essa pessoa fizer o bem, se essa pessoa
buscá-lo, se quebrantaram diante dele, né? A altura, a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Deus são imensos. Todas as pessoas que quiserem e que buscarem a Deus e que se arrependerem dos seus pecados, e que se submeterem a Ele, que reconhecerem que de fato essa é a vida, essas pessoas serão aceitas, né? Então não existe ninguém que está fora, num campo fora de ser alcançado no amor de Deus, por mais pecador que ela seja, por mais culpa que ela tenha, por coisas que talvez tenha feito, ninguém está fora do alcance deste complemento, largura, altura e profundidade do amor de Deus, né? E conhecer o amor de Cristo, né? Então, quando nós estamos fundamentados, arraigados, alicerçados nessa palavra, mas em amor, né? Podemos compreender, junto com todos os santos, a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, né? E aí nós começamos a conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ele excede o entendimento humano. Tem pessoas que falam assim, não, eu não vou na igreja não, porque eu já pequei. Não, olha, é impossível que Deus me ame, porque eu já cometi muito mal. Não, eu mesmo já combati a igreja. Eu mesmo fui blasfemo e profano. Eu já vivi de tal forma. O amor de Cristo excede todo entendimento. Ele não está limitado a se nós achamos que Deus deve nos amar ou não. Ele simplesmente ama. Isso excede a nossa compreensão. Por que ele me ama? Eu não consigo entender, eu não sei porquê. Mas ele ama. Ele garante que ama. E Deus prova o seu próprio amor para conosco, enviando o seu próprio Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não foi que ele morreu para santos e sãos, e pessoas consagradas, e pessoas boas. Ele morreu para pessoas que estavam vivendo em pecado, pecaminosamente, né? E aí, então, ele vem dar uma notícia maravilhosa que nos enche de ânimo, de alegria, de gratidão a Deus, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmãos, olha o termo que o apóstolo Paulo usa aqui. Infinitamente, não tem limite. Não tem limite. Do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então é necessário olharmos esses versículos anteriores aqui, deixar o Espírito agir no homem interior, deixar Cristo, a plenitude de Cristo reinar no nosso coração em vez dos maus desígnios, e aí sim, né, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Em tudo isso, sempre e em qualquer situação, cristão individual, o cristão em Cristo, na igreja e em todas as eras para sempre, a glória é dele. A glória é sempre dele. Mas ele nos dá essa satisfação, né? Isso aqui é uma satisfação, isso aqui é uma graça. Ele tem o poder de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, nesse momento que